Glória a Deus. Hoje eu quero iniciar uma série aqui de 3 semanas sobre essa temática, o caminho da unção. Aprender junto com você que existe um caminho. Jesus disse assim, olha, o caminho que conduz ao Senhor é um caminho estreito. É uma porta estreita. É uma jornada estreita. Mas o caminho que muitos são conduzidos, que é o caminho da perdição, é um caminho largo, de porta larga. Jesus disse isso. E eu quero conversar com você hoje e que Deus nos ajude a ouvir a sua voz, a discernir a voz dele para que saímos daqui edificados. E nós queremos 3 semanas aqui falar sobre essa temática, o caminho da unção. O caminho da unção ele não é construído por estética. Nosso mundo hoje ele é movido por estética. Nosso mundo hoje é movido por cenário. Nosso mundo hoje é movido por performance. Mas a unção de Deus, ela não é construída por estética religiosa. Ela não é construída por estrutura humana. Mas é uma unção que é derramada por Deus no coração do ser humano, pelo seu espírito. Alguém que agora tornou-se sensível à voz de Deus. Alguém agora que está disposto a viver nesse caminho, que é o caminho da unção. Talvez você esteja pensando aqui, para que a unção? O apóstolo João diz, nós já temos a unção. E que tipo de unção que é essa que o Senhor quer falar? Afinal, a gente pode perceber que nas mais diversas igrejas nossas, nós podemos falar de unção como um mover espiritual, como um plus, algo a mais que Deus dá à igreja ou ao indivíduo. Mas aqui eu quero falar sobre essa unção que vem direto de Deus para cumprir um propósito. Você foi chamado e Deus trouxe você a essa igreja para que você continue cumprindo um propósito. Deus deu à igreja a capacidade de viver como um ponto de luz, ou como sal da terra, ou como a luz desse mundo, alguém de fato que possa viver isso na sua integridade. Nós estamos vivendo uma geração que é fascinada pela estética, já disse isso. Não só estética religiosa em termos de estrutura, porque tudo isso que Deus nos deu deve ser como uma flecha, como nossa missão diz, para cumprir a missão e o alvo. Mas nós devemos viver de fato o evangelho para que a igreja possa cumprir esse chamado. A gente vive uma geração que é fascinada pela estética do corpo, a estética das estruturas religiosas, e muitas vezes a gente percebe que às vezes a unção está nesse ambiente, um ambiente onde nós formamos, manipulamos ou construímos. Há muita gente que deseja um ambiente de avivamento, mas não necessariamente o Deus do avivamento. É muito diferente você viver como alguém que está num ambiente que talvez até, vou pôr entre aspas aqui, é um lugar onde Deus está manifestando, do que propriamente do Deus que se manifesta no indivíduo e no ser humano. Muitas vezes nós gostamos do som do avivamento, mas não buscamos o silêncio do secreto. Secreto esse que Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, abrir a porta, e aí fecha a porta e fale ao seu pai em secreto, que o teu pai em secreto vai te ouvir. Essa geração é uma geração, a nossa geração, né? Uma geração que gosta de experiência, mas que evita a transformação. Quando você vai comprar um carro, o vendedor muito habilidoso vai vender um carro a você, ele vai depois te levar a fazer um test drive, ele vai olhar os detalhes, ele vai olhar assim e falar assim, qual foi a sua experiência? E aí você vai falar assim, é meu esse carro, o carro é maravilhoso, nem o motor está ligado, mas não estou ouvindo, coisa linda, experiência maravilhosa. Então as pessoas elas consomem
por experimentar algo que marca a vida dela. E parece que a gente traz isso para a igreja. E nós sempre queremos agora aqui, como lá de cá, igreja, precisamos estar entregando experiência para você. Porque quando não entregamos experiência para a igreja, você vai para um lugar que te entrega essa experiência que você busca. Isso tem um nome na Bíblia: idolatria. Isso tem um nome: consumo. Então, a nossa sociedade é uma sociedade, aqui a sociedade evangélica, é uma sociedade que está buscando experiência musical, culto, o ar-condicionado, tudo muito bom, maravilhoso. A gente, por exemplo, e eu sei que você não fez isso, não reclamou, de parar o seu carro longe, você não reclamou. Pô, tem que parar, andar 5 minutos até chegar na igreja. Você não fez isso. Porque, afinal, você não está buscando esse tipo de experiência. Você é capaz de andar 5 minutos ou 7 minutos, porque você não conseguiu chegar antes, para vir aqui e falar assim: vou louvar o meu Deus, porque o meu Deus vale a pena andar 5 minutos. Contar uma história para você. Amazonas, Rio Negro. Nós estávamos numa igreja, Dom Nazareno, muito pequenininha, um casebre. E de repente nós, missionários, eles chamam de missionários, nós chegamos lá, fizemos todo o trabalho. Por volta da tarde, 5 horas, 6 horas ia ter culto. Então eles tinham que vir de barco para essa igreja. Então eles andavam de barco, gasolina cara, voadeira, 4, 5 pessoas, umas 3 voadeiras, uns 3 barcos. E eles saindo de uma ilha ou de um lugar, do braço do Rio Negro, para vir para a igreja adorar. Gastaram o que não tinham e foram lá adorar o Senhor. E às vezes a gente reclama porque parou o carro um pouco longe. Eu sei que é ruim, mas é muito pouco, né, irmãos, por aquilo que nosso Senhor fez por nós. Mas o que não pode é a gente deixar de servir porque a experiência não é mais a mesma. Existe uma diferença muito grande, eu vou ler o texto já com vocês, de 1 Samuel, de uma igreja que é cheia de métodos e de uma igreja que é cheia do Espírito. De uma espiritualidade performática, de uma espiritualidade verdadeira, de uma estética religiosa produzida pelo ser humano e uma presença autêntica. Aperta o botãozinho aqui para mim, aqui, igual de manhã vocês fizeram. Aí, ó. Aí vem aqui, ó. Agora o fogo vem, pá, a gente cria as coisas, né? Eu não estou dizendo que nós vamos tirar, não é isso. Aqui é para as luzes aparecer. Mas isso não cria e não traz e não atrai a presença de Deus. Não atrai. Não é esse ambiente que atrai. O que atrai a presença de Deus, vocês vão ver, vou ler o texto com vocês. É alguém que se coloca diante do Senhor. Vamos ler esse texto? 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, eu vou ler na NVT, então eles vão pôr na tela para você acompanhar, essa sua versão ela é diferente. O Senhor disse a Samuel, ó, preste atenção, preste atenção, vale a pena, esse texto é muito, muito especial. O Senhor disse a Samuel, você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Olha o que Deus está falando para Samuel. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, ele me matará. O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo e tremendo de medo, o Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe,
Olha só, quando chegaram na casa de Jessé, versículo 6, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor vê as coisas como o ser humano as vê. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um homem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-se e o unja com óleo. Então, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. E aí você vai continuar a sua leitura, você vai ver que ele vai ser usado poderosamente para expulsar o demônio que há em Saul. Você vai ver ele desafiando Golias e derrotando Golias. Você vai ver os feitos de Davi, de um homem agora que é cheio e ungido do Senhor. A pergunta que você precisa fazer é: o que é essa unção? A Bíblia mostra que Deus não procura aquilo que impressiona os homens. Aquilo que impressiona eu e você, Deus não se impressiona e Deus não está atrás. Deus não está atrás do famosinho da internet, da missionária A, B ou C da internet, que é famosinho. Famosinhos, pastores e apóstolos. Deus não se impressiona e nem está atrás disso. Nós estamos. Nós olhamos para o fulano assim e falamos assim: meu Deus, que homem abençoado, que palavra abençoada, e eu vou atrás, eu quero ir, a gente gasta, a gente vai, a gente corre. Nós olhamos e valorizamos coisas que Deus não valoriza. Nós olhamos o jardim do vizinho e falamos: nossa, que jardim verde, que coisa boa, e a gente vai desvalorizando aquilo que Deus nos deu como comunidade. Nós precisamos entender que existe um caminho, que é o caminho da unção. Que unção é essa? Essa unção que faz você cumprir um propósito. É interessante, 1 Samuel capítulo 16, a gente encontra talvez um dos capítulos mais profundos que falam sobre esse caminho que eu e você tem que trilhar. Caminho esse que nós deveríamos buscar de ser preenchidos, cheios dessa unção que transforma, que renova, que ativa o nosso coração, os nossos dons, a nossa vida para servir ao Senhor. O contexto de 1 Samuel capítulo 16, ainda Saul é o rei, ainda Saul está ocupando o trono, mas mesmo sendo rei, mesmo ocupando o trono, mesmo tendo autoridade na caneta dentro do seu governo, ele havia perdido a presença da unção. É possível nós enchermos as nossas igrejas e não ter a unção de Deus. É possível o louvor estar afinado e tudo dar certo, e mesmo assim a presença e a unção de Deus não estar sobre eles. É possível pregar a palavra e a unção de Deus não estar sobre nós. É possível, irmãos. O que nós precisamos como comunidade hoje é descobrir qual é o caminho dessa unção proposta pelo Evangelho. E para que essa unção? Não é para arrepiar,
não é apenas para falar numa língua estranha, não é apenas para viver algo que nós construímos com uma atmosfera religiosa, mas é para ter transformação e profundidade com Deus. Para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos desafios maiores da nossa vida, nós temos uma unção sobre nós. Quando Davi vai diante de Golias, o exército de Israel está temendo Golias e os filisteus. Todo o exército de Israel está temendo. E esse garoto que é ungido por Deus, agora vai levar queijo para os seus irmãos. E lá ele vê a afronta desse filisteu. E ele diz, ele pode vir com espada, ele pode vir com armadura, ele pode vir com pau, ele pode vir com tudo que vem. Mas eu venho em nome do Senhor. E a Bíblia diz que essa unção que está sobre Davi derruba Golias. Essa unção é a unção que nos faz vencer nos dias mais difíceis e escuros da nossa vida. Ele governa ainda como rei, no caso Saul, mas ele não tem mais a presença. O texto diz, olha só o versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram, um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor, no caso Saul. Permita que procuremos um bom músico, olha o poder da música aqui, irmão. Um bom músico para tocar harpa, sempre que o espírito o afligir, ele tocará a música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. E ali eles encontram esse homem, ungido por Deus, com a sua harpa, chamado Davi, que ao dedilhar a sua harpa, acalmava a esse espírito tribuloso que havia em Saul, que era um demônio sobre a vida dele. Alguém que foi ungido segundo a vontade do povo. Quem unge Saul é Samuel, o mesmo que está ungindo Davi. Na unção de Saul, Samuel, ele ora e diz, Senhor, eles me rejeitam. Aí Deus fala, eles não estão te rejeitando, Samuel, eles me rejeitaram. O sistema aqui era um sistema de governo teocrático, período dos juízes. Havia o governo direto de Deus pela liderança distribuída na região da Palestina. Ou seja, o povo era governado por Deus. E agora o povo quer um rei. E eles têm um rei. E esse rei agora é Saul. E por 20 anos do governo de Saul, ele reina sem a presença e a unção de Deus. Deus está procurando hoje, nessa noite, homens e mulheres que possam abrir a sua vida para receber de Deus essa unção. Israel, irmão, tinha governo. Israel tinha exército. Israel tinha até um sistema religioso como o nosso. Tinha organização. Tinha os turnos sacerdotais, tudo funcionava. Tinha as ofertas regulares. Mas faltava um homem segundo o coração de Deus. É possível manter toda essa estrutura e perdermos o propósito. Eu já disse, minha esposa sabe disso. Eu sou pastor aqui desde 2010. Esse ano, eu passo mais uma vez pela recondução pastoral. O superintendente vai fazer a minha recondução ainda esse ano. E eu disse, enquanto eu for pastor dessa igreja, enquanto eu for pastor, eu vou continuar sendo contracultural. Não dar aquilo que talvez você queira, mas dar aquilo que você precisa. E o que você precisa é de uma unção. O que você precisa é do evangelho. E o que você precisa como povo, como família de Deus, é viver essa graça. Nós estamos vivendo uma geração que parece que se acostumou com a experiência. E essa experiência tem perdido, nós temos perdido o valor das Sagradas Escrituras. Então, em primeiro lugar, versículo 6 comigo, em primeiro lugar, para a gente pensar ainda no caminho da unção, a gente precisa saber que o caminho dessa unção, essa jornada, rompe com as aparências. Aqui tudo aquilo que é aparente é rompido. Olha só comigo o que diz o versículo 6 do capítulo 16, versículo 6, diz assim, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe, um dos filhos de Jessé,
e pensou, com certeza, este é o homem, o Senhor ungirá. Aí versículo 7, o Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano a vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Samuel olha para Eliabe e pensa, esse aqui vai ser o rei. Quantas vezes nós fazemos isso? Esse aqui sabe falar, esse aqui está aprendendo ainda, põe esse. Esse aqui não sabe tocar muito esse instrumento aqui não, mas esse aqui sabe. Só que esse aqui tem um coração ungido, esse aqui não. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós somos, aqui estou falando de ministério, pastor é tentado, né, a ter os melhores do seu lado. Davi é um grande exemplo disso, que na trajetória ministerial do governo dele, num momento de perseguição de Saul sobre ele vai parar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E lá as piores pessoas do reinado, criminosos, pessoas das piores espécies, irmão, se juntaram dentro dessa caverna. E Davi os transformou, irmãos, naquele que ele vai chamar dos valentes. Os valentes de Davi, os guerreiros, aqueles que seriam, de fato, as pessoas que estariam ao seu lado ou à sua frente no trabalho de governar Israel. Mas muitas vezes nós queremos aquele que é bom, aquele que é maravilhoso, aquele que fala bem, aquele que tem a performance, aquele que tem o resultado. Quantas vezes? E quem aqui, principalmente quem aqui é empresário, sabe disso. Busca resultado. Resultado é normal, nós precisamos dele. O que não pode dentro de uma comunidade ou de uma vida espiritual é viver isso a partir do resultado apenas. E a gente desprezar aquilo que não deveria ser desprezado. Eliabe tinha aparência de rei. Era forte, era impressionante, era visível. Eu tenho 1,62 m, 63, devo estar encolhendo. Quando eu assumi a igreja em 2010, eu tinha 30 anos, ainda usava aparelho nos dentes. Magrelo, ainda sou, mas eu estou com uma barriguinha aqui. Deixei a academia, preciso voltar. Magrelinho. Quando o nosso superintendente disse assim para a junta de oficiais, esse aqui vai ser o pastor de vocês, né? Uma pessoa olhou para mim e fez assim, de alto a baixo, desse tamanho, magrelinho assim, baixinho assim, estranho desse jeito. Porque nós somos levados por uma cultura de performance, onde pastor tem que ter anel, sabe aqueles anelzão? Tem que falar difícil, tem que vestir um terno da Armani, um sapato bonito, ter um carro importado. Ô, gente, a gente aprende algumas coisas diferentes com Jesus, né? Prosperidade é uma bênção. Prosperidade do seu trabalho, e eu quero que você seja próspero. Você tenha tudo que que você sonha, irmãos, mas que você honre ao Senhor com todos os bens que Deus tem te dado. Porque isso faz toda a diferença. Mas aquela pessoa me olhou, falou assim, você, já fazem 16 anos que eu estou aqui. 16 anos, baixinho, né? Continuando sendo o que eu sou, acreditando de que o Senhor é que é o pastor da igreja. Eu sou auxiliar dele. Como um pastor lá em Indaiatuba disse, né, alguns aqui conhecem, ele começa o culto, diz, você está na pior igreja e no pior pastor que vocês podiam ter, ele diz. E é uma igreja enorme. Às vezes a gente esquece, irmão, que o Senhor da obra nos chamou para servir e não para ser servido. Eu conheço pessoas que gostam de ser servidas. Eliabe tinha cara de rei, mas Deus falou assim, eu rejeitei ele. Deus diz para ele, a estética, a performance pode enganar. Nem tudo que parece espiritual, de fato é espiritual. Nem tudo. Existe uma grande diferença entre presença de palco e presença de Deus. Existe uma grande diferença em comunicar e falar de Deus. Eu posso ser um excelente comunicador
da cidade. Mas se não tem essa graça, essa presença, é só comunicação. Carisma e caráter são duas coisas importantes e que nós precisamos, nesse caminho, persistir inteiro. Talvez você tenha na sua empresa pessoas com carisma, vende muito, faz muito, mas péssimo em caráter, está destruindo a cultura da tua empresa. Gente com deficiência. E isso também acontece na vida da igreja. Pessoas que têm carisma, têm performance, têm aparência, mas não têm caráter. Deus disse, eu rejeitei Samuel, eu não quero esse. Deus não unge aparência. Se você está atrás de aparência, porque a igreja, uma igrejinha razoável, bonita aqui que nós temos, não é sobre esse prédio. Esse prédio é uma ferramenta que Deus nos deu para evangelizar. Deus não escolhe o ungido dele, uma moça, um moço, alguém, por causa da sua performance. Deus procura verdade no coração, motivação. Deus procura verdade. Alguém de fato que tem um coração como Davi tinha. Deus não se impressiona com aquilo que os homens aplaudem. Ah, que maravilha. Deus fala assim, sei. Versículo 11, olha só comigo. Diz assim, versículo 11. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Está perguntando para Jessé. São esses todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé disse, ainda falta o menor. O caminho da unção, se nós queremos experimentar essa unção que Davi experimentou, passa pela invisibilidade, irmãos. Não passa pela plataforma. Davi nem sequer foi lembrado, irmãos. Deus falou assim, vai à casa de Jessé. Vai lá e faz o sacrifício. Samuel, morrendo de medo de ser preso, de ser morto por Saul, vai lá e sacrifica. E lá você vai ungir o meu escolhido. Alguém a quem eu vou cumprir um propósito para cumprir o plano redentor. Olha que coisa linda. E ele chega lá, e cadê esse moço, irmãos? Nem é lembrado. Lembra de José também? Um dos seus irmãos, inveja, esquecimento, foi vendido, maltratado. Aqui, esse moço nem foi lembrado. Enquanto os irmãos estão diante do profeta, e o profeta com os olhos brilhando, olhando assim, esse aqui, aí Deus fala, Aí eu falei, eu acho que é esse aqui. E acabou os filhos. E aí ele diz, cadê? Tem mais alguém? E ele disse, sim, ainda falta o menor. Ainda falta um menino que está lá no campo, cuidando das ovelhas da sua família, no campo. Ninguém apostava naquele moço, gente. Ninguém aposta no azarão, né? Já viu esse negócio de aposta? Ninguém aposta no azarão. Como é que está aí as apostas? Esse aqui é o melhor. Esse aqui pode apostar nele que ele vai ganhar. Davi é o azarão. É aquele que ninguém está dando nada a ele, nem autoridade para aquilo que Deus está dando valor. Ninguém o apresentou. Ninguém o colocou no centro, nem como parte da família. Mas Deus, irmãos, presta atenção. Mas Deus sabia exatamente aonde Davi estava. Não estava na sala da casa de Jessé, mas Deus sabia aonde Davi estava. É por isso que ele foi ungido, porque ele estava lá, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. O Deus do avivamento, irmãos, trabalha longe do holofote. Já viu esses cultos? Culto da cura, culto das maravilhas, culto da vitória,
Ninguém quer fazer culto do sofrimento, né? Sofrer pela causa do evangelho. Culto da generosidade. Todo mundo que vir vai entregar R$100. Ninguém quer fazer isso na obra missionária. A gente só quer ganhar. A gente só quer buscar. Deus trabalha longe do holofote. Nós vivemos numa cultura extremamente idólatra em termos de visual. Nós idolatramos o corpo. Nós gastamos dinheiro na mensalidade da academia. E que bom que você está cuidando do seu corpo. É bom, sim. Mas você não faz o mesmo para cuidar da sua vida espiritual. Você não cuida da sua vida espiritual da mesma forma como você cuida de outras coisas. Sabe como é que Deus forma os seus ungidos? No anonimato. Deus está procurando homens e mulheres no anonimato para ungí-los. Mas nós gostamos, muitas vezes, do reteté. Já viu do reteté? Nós gostamos, levanta a música, põe uma música de fundo aqui, pá. E vamos lá, chega o louvor, e vamos lá. Deus está atrás daquele que está lá no campo. Deus não trabalha no holofote. Deus unge os seus filhos no anonimato. Antes da plataforma existe o campo. Antes da influência existe a fidelidade. Esse é o caminho da unção. Antes da unção pública que foi sobre Davi, existe devoção privada. Onde eu aprendi o caminho da busca, nós somos chamados a levantar altares, a construir ambientes de adoração, a voltar a valorizar esses ambientes que só Deus vê. Esses dias eu recebi a mensagem da irmã da Cristina, ela falou: pastor, tenho orado pelo senhor. Pastor, tenho orado pela Lucineide. Amo essa igreja, amo vocês, pastor. Vocês marcaram a nossa vida. Eu oro todos os dias para você. Eu falei: meu Deus, essa mulher foi embora já há quase 10 anos da igreja. Eu falei: Deus, obrigado. Porque o Senhor olha esse tipo de fé e de espiritualidade que ninguém vê. E que se nós estamos de pé, porque tem gente pagando preço lá no anonimato, escondido. O que nós muitas vezes gostamos é das palmas. Que igreja linda, quantas vezes eu recebo: que igreja linda, pastor. Que igreja linda, pastor. Igreja linda é você. Nós somos a noiva, nós somos bonitos no Senhor. Isso aqui é o prédio que Deus nos deu, mas nós valorizamos isso. Deus quer usar você, meu querido. E para Deus usar você, primeiro Ele te esconde. Esse moço está escondido. Talvez você nunca foi valorizado. Talvez você nunca foi visto. Mas Deus te viu. Deus te conhece. Deus te unge nesse anonimato. Primeiro Ele te esconde, depois Ele te levanta. Terceiro lugar, caminho da unção rompe com superficialidade, irmãos. A superficialidade é um mal no nosso tempo. Superficialidade espiritual. Uma das maiores crises da igreja moderna, irmãos, não é perseguição, não é poder econômico, não é nem ideologia. Talvez a crise mais aguda da igreja moderna não seja nada disso, mas seja superficialidade. Muitos de nós aqui acordamos de manhã, a primeira coisa que a gente faz é pegar no celular, para ver se recebeu uma mensagem, para olhar na rede social. Uma geração que conhece linguagem espiritual, mas não conhece profundidade espiritual. Uma geração que não mergulha, uma geração que está acostumado à experiência, a ter experiência, mas Deus está te chamando agora a abrir mão dessas experiências, para aprofundar a sua fé, para viver com intensidade. E isso começa na individualidade do cristão. Nós somos no corpo o que nós somos no privado. E se eu negligencio a minha vida espiritual no privado, você acha que a unção e o poder e a glória, a unção de Deus virá? Não, irmãos, não vem.
Nós temos um tempo de sociedade que talvez tenha maior nível de conhecimento e de conteúdo da história, irmãos. Temos muito conteúdo. Quando eu estudei no seminário, nós íamos para a biblioteca, pegávamos folha para escrever, pesquisar, marcar bibliografia, fazer anotação. Era uma loucura, irmão. Hoje a gente aperta um botão, aí faz... ninguém mais estuda. Uma geração com muito conteúdo, mas pouco transformada. O caminho da unção nos leva à transformação de vida, transformação de caráter, transformação espiritual que me conduz a Cristo. Nós buscamos na nossa geração eventos. Que evento? Nós buscamos conferência daqui, conferência de lá, trabalho daqui, buscando o fulano de lá. Para quê às vezes? Para nada. Não muda. Muito evento, pouca presença. Por isso que uma das bases dessa igreja é ter menos evento. Eventos que não transformam, que causam cansaço, e às vezes a gente fala assim, para quê? Para nada. Nós precisamos voltar a desejar esses ambientes que são eventos para comunhão, mas mais do que comunhão, ambientes onde Deus pode transformar o nosso coração. Ambientes como esse, onde nós permitimos que o Espírito venha sobre nós. Uma geração que precisa redescobrir o caminho que os nossos pais trilharam. Porque a superficialidade do nosso tempo não produz arrependimento. Qual foi a última vez que você se arrependeu dos seus pecados? Que você confessou, que você pecou. Fala, Deus, eu tenho sido um homem mentiroso. Deus, eu tenho pecado. Porque se você está vivendo assim, há espaço da graça para perdoar você, irmão. A graça de Deus quer alcançar você, Deus ama você. Você acha que Deus está olhando para você e fala assim, miserável? Não, Deus te ama. Deus sabe das suas dificuldades. Deus sabe o quanto é difícil para você, mas Deus está te oferecendo graça para que você mude e caminhe nessa trajetória. Emoção sem arrependimento, movimento sem santidade, discurso sem intimidade. São coisas que muitas vezes nós a todo momento vemos na igreja. Deus não age e nem unge na superficialidade. Deus está buscando homens que possam se aprofundar com as Escrituras. Qual foi o dia da semana que você leu a Bíblia? E não é para fazer lição de pequeno grupo. Leu para você. Pastor, eu nem acho mais a minha Bíblia, deve estar aí por aí, depois você me ajuda. Qual foi a última vez que você pegou seu filho, a sua filha, sua esposa e falou assim, vamos estudar aqui? Vamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos voltar a fazer isso. Quarto lugar, a gente encerrar. Versículo 13 diz assim, ó. Enquanto Davi estava com seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A unção não veio porque Davi apresentou um currículo. A unção que veio do Samuel sobre Davi, não veio sobre Davi porque Davi tinha linhagem. A unção de Deus não veio porque Davi era um homem influente. Porque nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos de tirar foto com os influentes. Nós gostamos de mostrar aonde estamos. Na vida espiritual não é assim, irmãos. A unção não veio por currículo. Quem é você? Eu cuido de ovelha. O que você faz? Eu cuido de ovelha, eu dou de comer, eu pasto elas, é o que eu faço. E o que você faz? Eu sou isso, aquilo. Opa, aí a gente vai sempre para o outro lado. Deus está olhando totalmente contrário à visão humana. Sabe por quê? Porque Deus valoriza o coração, irmãos. A intenção. Deus está atrás de homens e mulheres para ungí-los no campo.
A unção que veio sobre Davi encontrou um coração disponível. Alguém que às vezes nem a habilidade tem, mas tem a disposição. Como eu já disse, a igreja, ela pode, e aqui aplicando a igreja, ela pode ser bem organizada, ela pode ter boa música, ela pode ter boa comunicação, ela pode ter uma programação excelente, tudo isso nós queremos ter mesmo, e ainda assim não carregar a presença. Então eu prefiro que a presença de Deus venha mesmo quando a gente desafia. Então eu prefiro que a presença de Deus venha mesmo quando o som para, quando dá problema igual deu. Eu prefiro ainda que haja quebrantamento no coração, mesmo quando não temos as estruturas e os métodos e tudo mais. Porque Deus, Ele age no simples. E Deus está dizendo isso a você. Eu quero ungir você porque é sobre a sua história, é sobre aquilo que você tem. Nós precisamos menos da dependência de fórmulas e mais da dependência de Deus. A minha pergunta a você é: que tipo de avivamento você busca? Qual é o caminho que você quer encontrar? O caminho de performance, de atmosfera, de um ambiente legal, onde a gente sai dando nota do culto, dizendo, puxa, foi muito legal o culto, nota 10. Que música maravilhosa! Que lugar fantástico! E glória a Deus! Porém, a pergunta é, você saiu daqui transformado? Você saiu daqui salvo? Você veio doente e saiu curado? Você veio cheio de pecado e saiu livre? Você veio cheio de culpa e saiu agora absolvido pelo poder da graça? Você agora foi tocado pela palavra a ponto de ser um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um crente melhor, um trabalhador melhor? Nós precisamos mais desse tipo de presença. E a profecia, a palavra, tem esse objetivo, afinar o nosso coração para viver isso. A igreja, ela não é moldada somente por estratégia. A igreja é moldada pela ação do dono da igreja, do seu espírito, que governa o meu e o seu coração. Versículo 13 diz para nós, quando Deus unge Davi, algo muda. O texto diz que poderosamente veio sobre Davi os feitos de Davi. Toda vez que a unção de Deus veio sobre um homem ou uma mulher, algo novo aconteceu. Toda vez que o Espírito desceu sobre a igreja, algo novo aconteceu. Toda vez que veio a presença de Deus, transformação, cura, milagre, algo novo aconteceu. Mas primeiro, a gente precisa estar onde? No campo. Quando nós queremos apenas mover esse lugar como um clube social, nós falamos, Deus vem, e Deus fala assim, não, eu rejeitei vocês. Vocês estão fazendo coisas que eu não pedi para fazer. Deus fala assim, eu não aceito mais o louvor de vocês. Eu não aceito mais a oração de vocês. Eu não aceito mais a forma que vocês vivem. Eu rejeito a adoração de vocês. E a Bíblia diz em Romanos que a ira de Deus está manifesta sobre toda impiedade humana. Então, o caminho da unção propõe a nós uma mudança que só o Espírito propõe. Porque quando ele vem, algo novo vem sobre mim. Esse homem Davi vai mudar a história de Israel. Esse homem Davi vai ser perseguido e ele não vai levantar a mão sobre o rei Saul, mesmo sabendo que Saul perdeu a unção, que Saul já não tem legitimidade de Deus, que sobre ele há o espírito maligno. Ele nunca levantou a mão. A unção de Deus gera uma igreja santa, gera na igreja perdão, gera arrependimento, gera um ambiente onde Deus fala, agora sim eu posso habitar, agora sim eu posso fazer, agora sim eu posso me derramar. Talvez o meu e o seu coração esteja sujo essa noite. E nós precisamos dizer, Senhor, há espaço para o Senhor se derramar. Por isso purifica meu coração, santifica a minha vida. Se você vem para a igreja só para trabalhar, você está fazendo errado.
Se você trabalha para o pastor Reinaldo, está demitido. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para trabalhar, Deus te chamou para se relacionar. Deus te chamou para te transformar num homem melhor, uma mulher melhor. Nós fazemos o que fazemos porque cumprimos um propósito de uma unção que nos foi dada. Davi, irmãos, continua sendo pastor de ovelha, agora rei, recebido a unção, mas ele ainda continua sendo pastor de ovelha. Davi já não é mais o mesmo homem. Davi é alguém agora que recebe o poder do Espírito e que vive no poder do Espírito. Alguém que ama a verdade, alguém que valoriza a oração, alguém que vive o arrependimento, alguém que busca a santidade, alguém que aprendeu a servir com humildade. Não de performance, onde pastores da nossa geração são intocáveis, são inacessíveis. Entram por uma porta, saem pela outra. Jesus não ensina isso para mim. Jesus não ensina isso para nós. Nós somos um corpo. E se a igreja, no nosso tempo, tem virado um negócio, nós precisamos rechaçar esse tipo de igreja. Nós precisamos dizer que nós somos o povo da aliança e nós não vamos entrar nisso. Jesus disse que teria escândalo atrás de escândalo, mas parece que o povo evangélico não liga mais para os escândalos. Parece que o povo evangélico não liga mais para os divórcios. Parece que o povo evangélico não liga mais para a forma como ele vive, como as pessoas estão vivendo, ou como os pastores estão vivendo nesse tempo. Que buscam para si glória, poder, manipulação. Esse não é o caminho da unção, esse é o caminho de Saul, que Deus rejeitou. O manto, o véu, que o reinado de Saul foi rasgado quando ele abandonou a unção. Toda vez que nós abandonamos a unção de Deus, unção essa que nos foi dada, como foi dada a Davi, pagamos um preço caro. Esse próprio Davi que recebeu essa unção, teve uma fase da sua vida que ele rasgou essa unção, ele pecou, até que o profeta chega nele e diz assim: assim diz o Senhor, você pecou, você se arrependa, você defraudou, você fez isso, Davi, você merece morrer, Davi, o juízo está sobre você, Davi. Aquele homem se arrepende, Deus perdoa pecados. Eu não sei o tamanho do seu pecado, talvez você tenha feito coisas horríveis na sua história. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu perdoei tudo que você praticou, porque eu, o Senhor, posso perdoar pecado. Alguns anos atrás, uma pessoa esteve na minha sala da minha casa, Ricardo sabe disso, e eu disse para ele: Deus perdoou os seus pecados. Eu evangelizei ele naquela noite e disse: Deus perdoou os seus pecados, filho. Ele disse: Deus não me perdoa, não. Eu falei: Deus perdoa, Deus te ama. Ele: não, Deus não me perdoa. E evangelizei, gastei um tempo falando do evangelho para ele, da graça para ele. E eu falei assim: Deus te perdoa. Ele disse: não, Deus não me perdoa. Eu falei assim: fulano, você pode ter matado 100 pessoas, você vai ter que lidar com as leis dessa terra, mas Deus te perdoa se você se arrepender dessa velha vida miserável que você viveu. Ele: Deus me perdoa. Naquela semana ele foi assassinado pelos amigos. Ricardo conheceu essa pessoa, teve a oportunidade de dizer: Deus me perdoa dos meus pecados. Eu não sei porque eu estou contando essa história hoje aqui, mas talvez tenha alguém que está carregando o peso do pecado muito grande no coração. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te perdoei. Para de se culpar. Eu posso perdoar pecado. A graça de Deus nos move para isso, para uma unção que transforma a nossa vida.
Então, se você um dia foi ungido de Deus, recebeu algo especial de Deus, e por alguma coisa na sua história você perdeu, Deus está te chamando a reconciliar sua fé e o seu amor. O caminho da unção é o caminho que Jesus disse, da porta estreita. O caminho da unção é o caminho aonde não tem holofote, aonde não tem visibilidade, aonde não é manipulado e criado. É o caminho da invisibilidade, onde só Deus te vê, e Deus está vendo você. Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho um compromisso com você. Um dia eu te chamei, um dia eu te dei algo especial e você deixou. Deus está levantando uma nova geração de jovens pastores, missionários. Deus está chamando pessoas para receber essa unção que um dia Davi recebeu. Mas talvez essa unção de Deus seja para mudar a história dentro da sua casa, do seu casamento, da sua filha, da sua família. Talvez essa unção seja para que você se torne uma nova pessoa. E se você quer viver isso, eu quero que você adore ao Senhor comigo. Vamos ficar de pé. Vou pedir o pessoal do louvor me ajudar. O Espírito Santo está nesse lugar. Há uma unção de Deus sobre esse lugar que não pode ser produzida por nós. Nós somos servos. Nós temos aqui bacia e pano nas mãos. Nós somos ferramenta agora para dizer a vocês: há um caminho novo. Nós não queremos produzir nada porque nós não podemos fazer isso. Mas o Senhor, como Davi tocava aquela harpa, nós podemos tocar essa harpa agora. Nós podemos dizer: Senhor, usa a nossa casa, a nossa vida. Dai-nos uma unção nova. Dai-nos uma graça nova. Nós vamos cantar já. Nessa noite, Deus falou com você. E tem gente aqui que carrega um peso muito grande. Deus está dizendo assim: deixa eu remover esse peso de você. Eu quero fazer 2 pedidos a você. Primeiro, você que ouviu o Senhor falar ao seu coração e quer entregar a sua vida a Jesus, essa é uma grande oportunidade para Deus remover o peso que está sobre você, gerar uma nova vida, uma unção nova para um novo momento da sua história. Feche os olhos, eu vou orar com você. Espírito Santo de Deus, há uma unção nova, transformadora nesse lugar. Sopra agora essa presença santa, remove agora o peso da culpa, perdoa pecados. Se Deus falou com você e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta uma das suas mãos para que eu veja. Levante a sua mão para que eu veja. Se você quer entregar a sua vida para Jesus: pastor, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus, eu quero entregá-la. Tem alguém aqui que gostaria hoje de entregar a sua vida para Jesus? O rapaz ali, ó, me ajuda com ele, pastor Daniel. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Essa é uma oportunidade que Deus tem para você. Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Aqui tem um rapaz que está chegando. Vem aqui, filho. Tem mais alguém? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E nós queremos orar com você. Nessa noite, talvez você se afastou da casa de Deus. E Deus te trouxe hoje para cá. Pastor, eu quero voltar. Eu quero publicamente dizer que a minha vida pertence a Jesus. Se você está nessa condição, essa palavra é para você. E eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir à frente. Você que talvez se afastou da casa de Deus, abandonou os caminhos do Senhor. Tem um casal aqui, chega aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui. Glória a Deus. A unção do Espírito é assim, irmãos.
Quem fala é o Senhor. Existem pessoas que estão hoje aqui carregando peso, carregando fardos. Deus hoje tirando esse fardo. A unção do Espírito quebra o jugo. A unção do Espírito quebra o jugo do inimigo. Repreende o mal. Há mais pessoas hoje que precisam tomar essa decisão. Eu estou dando a oportunidade para que você venha. Esse lugar é um lugar do altar, é um lugar onde construímos uma relação nova com Deus. E Deus está te chamando a tomar essa decisão. E se você gostaria hoje de tomar essa decisão, eu preciso te lembrar: o diabo não quer que você faça isso. O diabo quer continuar a aprisionar você, aprisionar sua alma, sua mente, aprisionar seu corpo, aprisionar sua história. Mas a Bíblia diz que alguém mais valente veio, e mais valente morreu numa cruz, que ressuscitou, que é o Cristo vivo. Ele é o Senhor, Ele põe fim ao jugo e ao peso. Então eu quero continuar aqui ainda, estender esse convite a você. E se hoje você não tomou essa decisão e precisa, essa é uma oportunidade para você sair do lugar e tomar essa decisão. Mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Nós vamos orar por essas vidas, por esses irmãos queridos.